Salve galera, professor Guilherme aqui, bom dia a todos. Trouxe para vocês um tema que eu acho que vai ser cobrado, falo com convicção, falo quase com certeza, cantando na pedra, que é as queimadas recentes que acometeram aí tanto a Austrália quanto o Brasil podem e vão ser cobradas no Enem, beleza, gente? Só que a gente vai falar primeiro do Pantanal, tá? A gente está inserido aí no contexto, num cenário horrível, onde o Pantanal vem perdendo aí quantidades imensuráveis do seu bioma, da sua área, do seu território, beleza? Então a gente vai dar um enfoque maior para o Pantanal. É um tesouro natural ameaçado, tá, gente? Tem uma fauna muito rica, uma flora muito rica, a onça pintada, capivara, pintado, são um dos representantes que vocês já estão cansados de saber, já ouviram muito falar, tem no Pantanal. Isso e milhares de outras espécies, gente. O que o Brasil tem de riqueza natural é uma coisa imensurável. Só que, como o próprio título da notícia diz, é um tesouro natural ameaçado. Só que antes da gente fazer essa análise aprofundada, vamos entender mais um pouco do bioma, tá? O Pantanal tem uma porção brasileira e uma porção de fora, Bolívia, Paraguai, enfim. A porção brasileira nossa aqui está envolvendo Mato Grosso do Sul, tem aí 150.355 km² de acordo com o IBGE. Quase 32 mil km² para Bolívia, né? E a parte do Paraguai é de 42 mil, gente, é enorme, o bioma é enorme, é muito grande, beleza? Então essa área total seria de 225 mil aproximadamente, mais do que 19 dos 27 países da União Europeia, gente, é uma área enorme, é muito grande, é uma coisa absurda. Então vocês imaginem a riqueza que isso guarda, a riqueza que um bioma como esse pode guardar, né? Abrange vários ecossistemas mistos, como florestas de diferentes tamanhos e composições vegetais, savanas úmidas e secas, campos de palmeiras naturais, além de lagoas, cursos d'água e áreas de decomposição de sedimentos. Essa é a descrição que o WWF deu, viu, gente? Apenas 4,6% do Pantanal brasileiro está protegido em unidade de conservação, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Eu, biólogo maluco, eu por mim protegia 100% desses biomas todos se tivesse ao meu alcance. Agora pensa, gente, a gente tem uma área total de 225 mil e dessa área brasileira, dessa área total, 150 mil é nossa. Gente, 4,6%, 150 mil, façam as contas aí, é uma quantidade quase que irrisória, né, que é protegida em unidade de conservação. Eu acho isso meio difícil, mas é o que temos. Beleza? As atividades que envolvem a pecuária e a pesca, né? Só que como todo bioma, todo lugar, tudo, nós temos ameaças, né? Então a expansão da agropecuária, uso de agrotóxicos, que eu já expliquei em posts antigos aí do canal, multiplicação de projetos de infraestrutura, instalação de hidrelétrica, essas coisas, hidrovias, esses trem, além do desmatamento e queimadas descontroladas, gente. Então, percebe-se aqui o protagonismo da ação antrópica, a ação do ser humano aqui pesa, como em todo lugar. Então, gente, nós temos então essas atividades econômicas, só temos também outras atividades que ameaçam esse ecossistema, esse bioma. Então, gente, ó, essa imagenzinha aqui, tinha tudo para ser uma imagem linda, ó que gracinhas, estrelas, o céu estrelado, mas tem uma labareda horrível aqui, que pegou parte do Pantanal que está pegando fogo, tá? É quase 3 vezes a região que já pegou fogo, quase 3 vezes a região metropolitana de São Paulo. Quem já foi em São Paulo sabe que São Paulo é um universo, gente. São Paulo é enorme, de grande, não acaba. Agora multiplique isso por 3. É o quanto que o fogo do Pantanal já consumiu esse bioma. É muito triste. Riqueza natural, né, gente? Então nós temos aí um período de chuva, como em quase todo lugar. Esse período de chuva causa uma inundação. E quando você tem áreas inundadas, as chuvas causam aí 80% das inundações nos rios. Só que, gente, esse ano, como eu falei para vocês, um ano atípico, isso foi só metade. Nós tivemos aí 40% só. E isso favoreceu também os incêndios. Isso aqui não tem muito a ver, não tão diretamente com a ação do homem, mas tem a ver com o aquecimento global, né, que volta também à ação antrópica. Esse alagamento causa grande concentração da vida animal, então os peixes ficam retidos nos lagos e nas áreas inundadas, atraindo uma grande quantidade de pássaros. Então você tem nessas áreas inundadas uma concentração de um bioma, de um ecossistema, mesmo que temporariamente. Beleza? Então eu trouxe alguns outros números aí do WWF. O Pantanal abriga 656 espécies de aves, 159 de mamíferos, 325 de peixes, 98 de répteis, 53 de anfíbios e mais de 3.500 espécies de plantas. Agora você imagina, um fogo que acometeu 3 vezes a região metropolitana de São Paulo, o quanto que, na hora de bater a conta,
esse número aí não sofreu, né? É difícil, gente. Então nós temos aí alguns representantes, a onça pintada, né, o pintado, o jacaré do Pantanal. Circulam fotos aí que eu vejo com aperto no coração, até segurando choro, de carcaça de jacaré, de pata de tamanduá queimada, de pata de onça queimada. Gente, está muito complicado. Bom, então nós temos aí de janeiro até a primeira quinzena de setembro, né? Então já pegando essa porção dessa queimada concentrada nessa época do ano que a gente está, 2,9 milhões de hectares atingidos pelo fogo, isso de acordo com o Preve Fogo, representa quase 20% do bioma do Brasil, equivalente a 19 vezes a capital de São Paulo. Nossa Senhora. Então, ó, gente, o que causa isso? A gente pode atribuir isso a quais fatores? Claro, a demora do governo federal, dos governos estaduais, de agirem com mais energia na hora de combater esses incêndios, na hora de combater eventuais focos de incêndios desde o começo, na hora de multar esse povo que insiste em colocar fogo nas coisas. O governo demorou, mas tem outros fatores que favorecem a expansão desse fogo de forma tão devastadora, e a gente vai ver isso agora. Beleza, gente? Trouxe essa notícia da BBC, notícia de anteontem, hoje é dia 19, né? Bom, notícia recente, 6 fatores que tornam os incêndios no Pantanal difíceis de serem controlados, tá? Uma coisa é você evitar os incêndios, outra coisa é vocês controlá-los uma vez que eles já se estabeleceram, já se estabilizaram. Fogo, gente, dependendo do substrato que ele pega, é uma coisa quase impossível, tá? A gente depende aí da boa vontade do fogo de parar, da sorte do fogo parar ou de chuva. Só que existem 6 fatores aí que a gente vai analisar aqui que tornam esses fogos, essas chamas difíceis de serem controladas. Gente, período extremamente seco. A gente sabe que quando faz calor, quando faz seco, é uma coisa terrível. Isso favorece combustão espontânea, favorece, por exemplo, as queimadas no cerrado, servem para ciclagem de nutrientes, são queimadas que acontecem de maneira natural. Mas período seco, gente, favorece a expansão desse fogo. Beleza? É um dos anos mais secos da história recente do Pantanal. Isso já entra também na questão do aquecimento global. Nós temos aí um volume de chuva 40% menor do que a média no mesmo período do ano anterior, né, de anos anteriores, conforme a Embrapa. O nível de água do Rio Paraguai, que é o principal formador do Pantanal, estava 2,10 metros em junho, que se costuma ser o pico ao longo do ano, só que a média nesse período é de 5,6 metros. Então, gente, a média de quase 6 metros, nós tivemos aí pouco mais de 2 metros esse ano. Beleza? A menor média em 47 anos, quase 50 anos, também de acordo com a Embrapa. Isso pode estar relacionado também a fenômenos climáticos. Todos os tópicos que eu falarem aqui, gente, relacionados a fenômeno climático, vocês podem ter certeza que o aquecimento global aparece aqui. Aquecimento global é atualidades, aquecimento global cai no Enem. O que pode explicar a seca, segundo os estudiosos, é o fenômeno conhecido como rios voadores. Então você tem uma corrente de umidade que surge lá em cima na Amazônia, vai originar uma grande coluna d'água que vai ser transportada por vastas massas de ar ao longo de regiões da América do Sul. Só que a floresta amazônica também sofreu uma perda quase que irreparável, irreversível, de milhões e milhões de metros quadrados aí, em função das queimadas. Então, se você não tem rio voador na Amazônia, você vai ter, observe como é uma cascata de eventos, né? Como o acontecimento da Amazônia pode afetar o Pantanal? Afeta, é exatamente isso que a gente está vendo, beleza? Então, esses fenômenos de rios voadores não tem tanto peso e isso favorece a seca, beleza? O governo Mato Grosso do Sul afirma que há expectativa de chuva na região do Pantanal ainda esse mês, mas somente a partir de outubro deve haver chuvas contínuas, e são somente as chuvas contínuas que podem dar alguma esperança para esse fogo ser controlado, gente. Caso contrário, tá difícil. Beleza, gente? O chamado fogo de turfa, eu imagino que isso aí pode ser cobrado até em prova de geografia. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar disso, mas vivendo e aprendendo, né, gente? Então, sucessivos períodos de secas e cheias nas estações da região criam camadas de matéria orgânica do solo. Seca, cheia, cai folha, blá blá blá, vão criando um substrato ali, né, de matéria orgânica, e esse material vai se tornando altamente inflamável, porque ele vai se sobrepondo. Quando essa vegetação é afetada por queimadas, o fogo pode atingir uma dessas camadas mais profundas, ricas em matéria orgânica e altamente inflamáveis, e se espalhar por baixo da camada mais superficial da Terra, até encontrar alguma fissura, alguma vegetação para emergir. Então esse aqui é um inimigo silencioso, gente. Nós temos aí uma oscilação de período de seca e cheia, nós temos as quedas naturais, o ciclo das plantas continuam, isso vai criando uma camada de matéria orgânica que vai se sobrepondo,
que vai formando aí camadas de terra, só que essas camadas vão, à medida que a temperatura e a pressão aumentam, vão se tornando mais inflamáveis, e isso pode causar fogos embaixo da terra. É muito louco, beleza? Então o fogo de turfa começa lentamente e pode ser possível notar que a região está queimando em razão da fumaça da brasa que surge silenciosamente. Por isso que é um inimigo silencioso, gente, tá? Ele está ali presente, mas não é um fogo tão visível, né, quanto as queimadas que a gente está vendo agora. É mais comum quando tem chuva em abundância, podendo durar dias, semanas e até meses. Gente, então se você tem um fogo subterrâneo e um fogo em cima do solo, na terra mesmo, imagina, isso pode sim dificultar o controle dessas chamas. Então tem aqui, né, um esqueminha mostrando o tapete vegetal, o depósito, como que essas camadas vão se sobrepondo, esses sedimentos depositados vão se ajustando à forma da bacia, né, e à medida que vai aumentando a profundidade, vai aumentando a temperatura e vai aumentando o potencial inflamável, beleza? Então com isso você tem essas queimadas. Áreas de difícil acesso, gente. Eu nunca fui no Pantanal, mas eu já fiz aproximadamente 21 trilhas na minha vida. E eu falo pra você, gente, tem uns lugares que eu fico vendo e penso assim, como que alguém chega ali? Se um caboclo tropeça, cai aí embaixo, como é que vai fazer para chegar ali? Agora vocês imaginam, gente, no Pantanal, que tá pegando fogo em todo lugar, como que é para as equipes de socorro chegarem nesses locais? Helicóptero, não sei o que. Isso demora, enquanto demora um planejamento, demora um mecanismo para planejar, um mecanismo de ação para ser planejado, o fogo está comendo solto. E o fogo está consumindo de maneira muito rápida. Então, lugares de difícil acesso contribuem, porque isso implica numa demora de planejamento, que é natural, e isso implica também em tempo, o tempo está correndo, o tempo está andando e o fogo está pegando. O Pantanal tem inúmeras áreas que somente podem ser acessadas por meio de barcos ou aeronaves. E aqui eu trouxe um trecho do Alexandre Matos, do Prévio Fogo. Nesse ano que o Rio Paraguai está em nível baixo, a navegabilidade se torna muito mais difícil e lenta. São todas as áreas que têm entradas. Lembra que eu falei para vocês do Rio Paraguai, como que ele está bem abaixo com relação à média anual em épocas normais, né? As equipes de combate deslocam com dificuldades e esse tempo perdido para chegar ao fogo faz com que ele possa crescer mais. Foi o que eu falei, gente. Você tem equipes que montam aí planos estratégicos para conter esse fogo, mas eles precisam ter planos estratégicos mais ainda para chegar nos locais de queimada, né? Só que enquanto isso, gente, o tempo tá correndo, o bicho está pegando, né? Uma das características do Pantanal são os corichos, né, que são canais que se formam na cheia do Pantanal. Mas com muita seca, esses corichos se tornam estradas com as quais é preciso usar caminhonetes para tentar chegar a regiões mais afastadas. Então, gente, até você chegar lá, até você montar uma equipe, até você ter o aparato, né, que dê conta dessa demanda, não é fácil, gente, você andar no Pantanal, você tem que ter uma caminhonete melhorzinha, só que enquanto isso, como eu falei para vocês, repito, o tempo está passando, o bicho está pegando. Há cerca de 83% da vegetação nativa do Pantanal. Só essa frase aqui eu não vou chorar, porque imagina o quanto que isso foi perdido. Consequentemente, as vias de acesso são mais reduzidas do que outros biomas, por isso nós temos grandes áreas sem acesso terrestres. São regiões acessíveis em períodos alagados, diz aí o Vinícius Silgueiro, coordenador do ICV. Então, gente, 83%, vocês podem ter certeza que esse número... Isso é uma coisa que a gente vai ter, as informações do real estrago, tanto do coronavírus, né, quanto das queimadas da Amazônia, do Pantanal, a gente vai ter, eventualmente, não por agora, porque isso é um estudo que demanda muito tempo, demanda muito investimento, só que o estrago, gente, já é grande. Enquanto eu falo aqui para vocês, o fogo ainda continua lá. Então o estrago já foi grande, já vem sendo grande. Eu tenho muito medo da palavra irreversível, mas eu sinceramente acho que até esse ponto é muito difícil recuperar o que foi perdido. Então nós temos aí o fator número 4, gente, vento. Ora, vento em todo lugar. Agora imagine um lugar que está pegando fogo. Está lá pegando fogo e o vento contribui para a multiplicação exponencial dessas chamas, né? Então você tem uma equipe que foi posicionada estrategicamente para combater o fogo aqui, o vento sopra o fogo para lá, como é que faz? Né? Fica complicado. Quando uma equipe consegue chegar no local do incêndio, pode enfrentar dificuldades causadas pelos ventos que mudam de direção subitamente. Isso é outra bosta, tá? Tá ventando para lá, de repente começa a ventar para cá. Como que faz? É a natureza, gente, não dá para controlar, é assim mesmo, infelizmente. Só que essas ações da natureza podem contribuir também para a expansão do fogo. O vento acelera o fogo e ainda dá mais oxigênio para que ele se expanda. Então, se você tem pequenos braseiros que se apagou ali longe, esses braseiros podem se reacender justamente por isso.
Para aqueles que estão no combate direto às chamas, os ventos são considerados as pernas e o volante de fogo. Faz todo sentido essa analogia. Porque se o vento está rápido, o fogo também vai estar rápido. Se venta para a direita, o fogo vai ventar para a direita. Se venta para a esquerda, o fogo vai ventar para a esquerda. Né? Então isso vai determinar não só a direção do fogo, mas também sua intensidade, explicou aí o Alexandre Matos do Prévio Fogo. Então, gente, se os profissionais são posicionados estrategicamente e ficam horas e horas tentando combater o fogo, nesse foco aqui do sul, de repente o vento muda de direção e empurra o fogo para norte, né? É isso que acontece, gente. Então isso também está causando uma dificuldade muito grande em conter essas queimadas. Falta de conscientização. Nossa Senhora. Gente, nós temos aí o uso do fogo para agropecuária. Eu, sinceramente, até que ponto isso é normal, até que isso tem respaldo da lei, tá? Só que assim, calma, não é que tem respaldo da lei significa que a lei permite, não sei o que. Temos muitas brechas aí na nossa legislação, que é complicado, mas para agropecuária, os agropecuários utilizam aí o fogo para ter um certo controle, para ter reciclagem de nutrientes, para criação de pastagens, mas tem assim uma perícia, o trem não é desandado não. Os incêndios que atingem o Pantanal têm causas humanas e uma das principais causas atualmente são as práticas agrícolas e pecuárias que têm como fogo um importante recurso. Uma perícia divulgada pelo Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional apontou que o fogo que atinge o Pantanal e Mato Grosso é causado por ações humanas em situações como queima de pasto, fogo em raízes de árvores para retirada de mel e incêndios em equipamentos agrícolas. Gente, o povo faz isso. É foda, mas eles fazem. No Mato Grosso do Sul, 5 fazendeiros são investigados pela Polícia Federal por queimadas supostamente intencionais que atingiram 25 mil hectares em áreas de preservação na região da Serra Molgar, no Pantanal Sul Mato Grossense. Como eu disse para vocês, o fogo é uma ferramenta prevista em lei em diversos períodos, desde que haja autorização para uso. Eu imagino que você faz em um desenho experimental, coloca no papel, mostra, eles liberam e é isso aí, né? Na agricultura quanto na ecologia, há formas de usar o fogo de manejo de terra de forma consciente, né? E forma deliberada, de forma pensada, de forma elaborada. Não pode ser feito sem informação, sem considerar a situação climática. Então, gente, tem que estar tudo na ponta do lápis. É previsto em lei, só que tem que estar tudo na ponta do lápis. As condições climáticas, o período de chuva, se está em chuva, se tem período de chuva, se tem período de seca. Não adianta você querer pôr fogo em período de seca, justamente por isso, né? Pelos fatores que eu expliquei anteriormente. Questão do vento, a questão da umidade, então tem que estar tudo detalhado, tudo bonitinho. Imagine que tem que ter um desenho experimental do que você vai fazer, da área que você pretende utilizar, do mecanismo que você pretende utilizar. Como eu falei, mesmo sendo um hábito previsto em lei, o trem não é tão bagunçado assim não. Beleza? Gente, por fim, a demora para agir. Gente, o governo demorou a agir. Não sei se foi ontem ou anteontem que o governo reconheceu o estado de emergência. O que acontece? Tanto o governo federal quanto o governo estadual demorou para agir em relação aos incêndios. Além disso, a região sofre com a seca e um número incomum de queimadas desde os primeiros meses do ano, mas as autoridades só demonstraram preocupação agora, né? Representantes do Mato Grosso do Sul negam que tenham demorado para agir no combate aos incêndios do Pantanal. Fica isso, né? Fica esse puxa-encolhe, um joga a culpa pro outro, só que não faz nada. Eles afirmam que desde o início do ano têm acompanhado a situação do bioma e alegam que tomam medidas conforme a disponibilidade de pessoas e equipamentos de cada um dos dois estados. É isso, né, gente? Acaba que os governos estaduais dependem das verbas destinadas do governo federal, né, para colocar essas verbas estrategicamente na saúde, na educação e, nesse caso aqui, no combate e na preservação da natureza. Apesar de, em julho deste ano, o governo federal ter publicado um decreto que proibiu queimadas em todo o território nacional por 120 dias, especialistas apontam que a medida é ineficaz porque não há intensa fiscalização sobre o assunto e não há mesmo, gente. A gente vê aí a questão do Ministério do Meio Ambiente, exonerando pessoas que fazem vista grossa contra esse pessoal que deliberadamente botam fogo, né? Muitas exonerações, muitas demissões, muitos rearranjos dentro de determinadas pastas do Ministério do Meio Ambiente. É complicado, gente. E o levantamento feito pela BBC News, compilando dados de janeiro a setembro, apontou que o IBAMA diminuiu o ritmo das operações de fiscalização nos dois estados aqui que a gente está citando. Complicado, né, gente? Então são os órgãos, teoricamente, era para o governo
estar investindo mais. Isso é reflexo, gente. Isso é reflexo da maneira com a qual o governo destina as verbas, da maneira com a qual o governo lida com essas questões. Então o reflexo está aqui. As atuações no bioma, como desmatamento e queimadas ilegais, caíram 48% neste ano, em comparativo com o mesmo período de 2019. E multa. Se você tem aí uma queda de quase 50% nas autuações, nas multas, fica complicado, né, gente? Isso dá a entender o quê? Vou deixar para vocês pensarem. Em 25 de julho, o governo federal, por meio do Ministério da Defesa, encaminhou profissionais em aeronaves para ajudar no combate ao fogo do Pantanal, pouco após as queimadas se intensificarem na região. O Ministério da Defesa afirma que há no combate ao fogo 200 militares, 230 agentes de órgãos como Corpo de Bombeiro e Polícia Militar dos dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pessoal do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, 14 aeronaves, helicóptero, não sei o quê. Nessa semana, o governo federal reconheceu oficialmente que há uma situação de emergência no estado do Pantanal brasileiro. Essa semana. Tem quanto tempo o Pantanal está pegando fogo? Liberou aí 3 milhões e 800 mil para auxiliar no combate às queimadas no Mato Grosso do Sul e 10 milhões no Mato Grosso. Só que para os especialistas, as ações das autoridades devem ter pouco resultado no combate às queimadas no Pantanal. Então, gente, o bioma já foi muito destruído, já foi muito deteriorado, não tem nem muito a ver com a verba. Ah, é pouco dinheiro. Se é pouco dinheiro, eu não sei. Só que, gente, é um pouco tarde. Eu acho que vocês há de convirem comigo que é um pouco tarde. Tem quanto tempo que a gente vem vendo aí notícias sobre o Pantanal queimando, sobre o bicho pegando, e só agora, só essa semana, pelo amor de Deus, né, gente? O governo não mandou equipe suficiente para ajudar a combater o fogo nas proporções que atinge o Pantanal. Falta empenho para resolver esse caso dramático. Deveriam mobilizar muito mais profissionais para ajudar, diz Marcos Rosa, coordenador técnico do Mapa Biomas. Aqui ele atribui ao quantitativo, né, ao pessoal. Tem pouca gente. Imagina, gente, para conter o fogo numa área do Pantanal, numa área grande como é a do Pantanal, com esses números que eu vi aqui, eu imaginei que, poxa, vamos botar um pouquinho mais de gente aí, né? Júlio Sampaio, líder da iniciativa do WWF do Pantanal, considera que além de uma equipe pequena, há poucas aeronaves e equipamentos suficientes para combater as chamas do Pantanal. Então esses incêndios vão continuar avançando aí. A gente espera ainda ouvir falar de incêndio no Pantanal pelos próximos dias ou próximas semanas. Na magnitude atual do fogo, é uma situação muito difícil. Se juntarmos todos os esforços do Mato Grosso do Sul, por exemplo, poderia dar um alento, mas seria insuficiente para controlar essas chamas. A grande esperança seria a chuva, gente. Então, assim, não é chover 15 minutos, meio-dia e depois parar. Não, são dias e dias sucessivos de chuva. Só que, por agora, não vai rolar, infelizmente. E eu trouxe aqui, né, gente, outras informações no que diz respeito à emissão de gás carbônico. Incêndios florestais pelo mundo são os maiores em escala de emissões de gás carbônico em 18 anos. Mais uma vez, provando que 2020 vem sendo um ano atípico, então, desde 2002 aí, nós não temos uma emissão de gás carbônico tão alta. Os incêndios florestais em todo o mundo, esse ano, são os maiores em escalas e emissões estimadas por quase 20 anos. Isso não sou eu que estou falando. Um compilado de dados da NASA, do sistema Copérnicos da União Europeia, os incêndios que aconteceram aí na Austrália e no Ártico, na costa oeste dos Estados Unidos e no Pantanal, foram os maiores de todos os tempos, com base em 18 anos de dados sobre incêndios florestais compilados pelas organizações citadas aí, NASA e Copérnicos. Bom, gente, quais são os impactos? Aqui é uma parte bastante importante. Eu separei por região, né? Quais seriam os impactos, então, na Bacia Amazônica e no Pantanal? Então, gente, os incêndios continuam. Não só no Pantanal, mas também na Bacia Amazônica, né? Além de ser a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia é um reservatório de carbono vital que diminui o ritmo de aquecimento global, além de abrigar cerca de 3 milhões de espécies de plantas e animais e 1 milhão de indígenas. Gente, esquece essa história da Amazônia ser pulmão do mundo, tá? Pulmão do mundo são as algas. Claro que a Amazônia tem sim o seu papel preponderante e fundamental, mas aqui no que diz respeito à analogia de pulmões do mundo, optem por essa analogia aqui, tá? O reservatório de carbono vital que vai diminuir o aquecimento global, o ritmo do aquecimento global. A Bacia Amazônica, então, tem esse papel. A questão do pulmão do mundo, eu vou trazer isso em outra aula. Mas não menosprezem nem subestimem o papel das algas. Mas as algas são debaixo d'água. Não interessa. Tem sim um papel preponderante também no retardamento aí do aquecimento global.
A região voltou aos níveis de desmatamento observados pela última vez há 10 anos atrás. Então, gente, né, você pode não ver incêndios como os da Califórnia, porque os da Amazônia continuam muito baixos, mas continuam acontecendo e continuam causando danos, tá? Então, gente, o número de incêndios na Amazônia aumentou 28% entre julho de 2019 e julho desse ano, tá? Os incêndios como o da costa oeste dos Estados Unidos são causados pelas condições de seca, só que aqui no Brasil, principalmente pelo desmatamento. Entendam, gente, uma coisa são incêndios que são causados por condições naturais, que são importantes para a ciclagem de nutrientes. Outra coisa são incêndios causados pelo desmatamento, por atividades antrópicas, enfim. Não confundam as coisas. Ah, mas pega fogo mesmo. Não usem esse argumento, pelo amor de Deus, tá? Alguns ambientalistas dizem ser motivados pelas políticas governamentais para a agricultura e mineração, né? O presidente, vice e o ministro atribuem esses acontecimentos às outras causas, né? Vegetação seca acumulada, ao período de seca que realmente vem sendo mais forte esse ano, a gente já discutiu isso. Isso contribuiria aí para pelo que está acontecendo aí. Gente, ai meu Deus do céu. Savana e pradarias da África. Não é só no Brasil que o bicho está pegando, infelizmente, né, gente? A gente tem imagens de satélite. Quando você compara imagens de satélite de um ano para outro, é possível ver os estragos que essas queimadas fazem. Então nós temos incêndios florestais densos na África tropical, através de savana e pradarias, onde cada ano ocorre a maioria dos incêndios florestais do mundo. Só que mesmo esses incêndios sendo densos, os cientistas dizem que isso não significa necessariamente que terá um impacto ambiental mais severo, porque é um processo natural de regeneração da vegetação da região. Gente, essas queimadas elas servem também para enriquecer o solo. Se você tem um solo mais rico, você tem uma vegetação, uma próxima leva de vegetação também mais rica, também mais esbelta, também mais verdinha, também mais bonitinha. Com isso você atrai outros ecossistemas. Você tem ali uma redefinição, uma reestabilização do equilíbrio ecossistêmico. Então, gente, são processos naturais. Beleza? Esses incêndios florestais africanos também são vistos como menos prejudiciais, porque as savanas e pradarias regeneradas absorvem parte do carbono que é emitido durante a queimada. Então, gente, apesar de acontecer na África, apesar de acontecer em outros locais, são processos naturais. Não estou dizendo que aqui no Brasil também não seja, só que aqui no Brasil as causas atualmente vêm sendo atribuídas a ações antrópicas. A balança vem sendo descompensada. Florestas tropicais na Indonésia. A Indonésia também está pegando fogo. O bicho está pegando também na Indonésia. Né? Eu trouxe aqui para vocês verem que não é só no Brasil que a coisa está feia. A temporada de incêndios florestais na Indonésia começou há alguns meses, mas as províncias de Kalimantan Central e Sumatra ainda continuam sofrendo com os incêndios florestais. Até o fim de julho, 64 mil hectares aí de florestas já haviam sido queimados. Isso é coisa demais, nossa senhora. E a terceira maior província do país, Kalimantan Central, declarou estado de emergência em julho, depois de registrar mais de 700 incêndios. Os ambientalistas dizem que o impacto econômico da pandemia do coronavírus levou a reduções orçamentárias. Então, gente, é onde eu falo para vocês. Qual que é a diferença entre o coronavírus e o aquecimento global? A diferença é uma só. É a escala temporal. O coronavírus está aqui, ó. Ele chegou chutando a porta da frente. Ele chegou pegando todo mundo com as calças na mão. O aquecimento global, nós já estamos vendo, a gente já vem vendo, quase que não sai, os impactos do aquecimento global, gente. Só quem vai sentir esses impactos são as gerações subsequentes, né? Meus filhos, meus netos, seus filhos, seus netos, enfim. O coronavírus está aqui, pegou todo mundo com as calças na mão, teve que remoldar todo um cenário socioeconômico, político. Os governos aí precisaram saber rearranjar para onde o dinheiro vai. A prova disso é isso aqui, gente, né? O impacto econômico da pandemia. Você tem reduções orçamentárias, porque você precisa investir em saúde, você precisa investir em outras áreas que o bicho está pegando. Só que a consequência disso você deixa de investir na natureza e no meio ambiente. Então nós temos aí como consequência justamente isso. Beleza, gente? Então aí, um exemplo aí da província da Indonésia que pegou fogo. Lembra que eu falei do fogo de turfa? Nós temos então as turfeiras árticas. O círculo polar vai lá, neva, lá é branquinho. Ai, eu não imagino lá pegando fogo, ele pega fogo, né? O círculo polar ártico, esse ano, teve chamas que queimaram a vegetação nativa, que é a tundra, e cobriram de fumaça as cidades siberianas. Né? Nós estamos ali na Sibéria. Sibéria é um país, longe, faz frio e tudo, mas lá também existem essas chamas.
Esses incêndios emitiram um recorde de 244 megatoneladas de dióxido de carbono. É coisa para um aralho. 35% a mais do que todo o ano passado, de acordo com o serviço de monitoramento deles, né? Especialistas dizem que a razão para o aumento significativo das emissões podem ser a queima das turfeiras, onde os solos são mais ricos em carbono. Ainda, o inverno e uma primavera mais quentes foram parcialmente responsáveis pelo incêndio. Isso aqui eu estou falando de quê? Em outras palavras, aquecimento global. Né, gente? Então percebam como isso é uma consequência do aquecimento global a longo prazo. A Terra foi esquentando, a temperatura foi aumentando, papapá, 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 papapá. Tivemos aí essas queimadas nas turfeiras árticas. É isso, gente, ó. Isso é na Sibéria, né? A gente imagina que é tudo branquinho, é tudo bonitinho, mas não é não. A Sibéria é um país, como todo país tem sua fisionomia, tem seu bioma, e como todo bioma ele tem potencial para pegar fogo. Chegamos numa parte aqui que é cretinamente, que mostra de uma maneira muito cretina como está sendo 2020, cara. Ou não tem lógica esse ano, não. Sério mesmo. A pessoa foi fazer um chá revelação e não sei o que foi, não lembro, se foi soltar foguete, o que aconteceu, e deu aquela merda toda que a gente viu. Então tem aqui a notícia da BBC News lá da gringa, Estados Unidos e Canadá. Houve um incêndio terrível, a gente teve o evento aí do céu laranja, que eu trouxe a foto aqui, e a hora que a polícia foi investigar o cerne disso tudo, foi um chá revelação. Moral da história, faz o balãozinho bonitinho, com o pozinho azul, o pozinho rosa, não vai mexer com fogo não, gente, porque isso dá bosta. Foi o que aconteceu aqui. Hectares e hectares de florestas padeceram, pegar fogo, então imagina o que aconteceu, matou um monte de bichinho, populações inteiras foram extintas, populações locais tiveram que migrar, as que não migraram morreram, e por assim vai, tudo isso por causa de um chá revelação. Né? Aqui ó, foi um dispositivo pirotécnico no chá revelação que causou aí esse incêndio na Califórnia. Isso aqui é o laudo policial, né, o BO deles lá. Foi lá na cidade de Yucaipa, na Califórnia. Tá aqui, ó, bonitinho pra vocês verem. Vocês têm até o link aqui para vocês procurarem por mais informações, mas eu trouxe aqui para dar um enfoque maior de veracidade na notícia, né? Tá aqui o BO. E alguém com muito tempo e muita disposição, eu nunca vi o filme, né, gente, mas eu achei isso brilhante. Fez o comparativo entre a cidade de São Francisco esse ano, o céu laranja, com o filme Blade Runner 2049. Eu acho que se ilustra de maneira cômica, não sei nem de que maneira é, o tanto que esse ano está sendo um ano complicado. Então tá aí, gente, a comparação. É cenário de filme, é literalmente cenário de filme que a gente está vendo aqui, né? As consequências ambientais, eu poderia falar aqui do ponto de vista ecológico, né? Repito, quando você tem um desequilíbrio, quando você tem justamente um desequilíbrio causado por chamas, e essas chamas, esse desequilíbrio é causado por ações naturais ou ações antrópicas, você tem aí um rearranjo ecossistêmico, você tem a perturbação ecossistêmica, quando você remove ou você insere organismos, isso tem um efeito de cascata, né? Você pode alterar até a conformidade paisagística daquele lugar, beleza, gente? Então, assim, o fogo, ele deixa tudo cinza, deixa tudo terrível, e quando esses ecossistemas, esses biomas conseguem se reestruturar, ele pode ter uma conformidade diferente, beleza? São as consequências ambientais. As consequências ambientais diretas é a devastação paisagística, a devastação, a morte de bichos, etc e tal, só que existem outras consequências aí. Todos os anos, uma área do tamanho aproximado ao da União Europeia é queimada por incêndios florestais. Isso tem um sério impacto na biodiversidade. Não somente isso. Não somente os impactos na floresta, no Pantanal, na savana. Você tem o impacto que sobe, né, que é a emissão de gás carbônico, a emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, que vai tornando a Terra mais quente e vão causando todas aquelas consequências que a gente já discutiu, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, né? As florestas vão ficando mais secas e você vai aumentando a probabilidade de incêndios florestais, que a gente chama de retroalimentação. Então, ó, incêndios, pegou fogo, aumentou o dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, esquentou a terra, aumentou a seca nas florestas, aumentou a probabilidade de mais fogos. Então você tem essa retroalimentação negativa aí.
A ONU já alertou que o mundo falhou em cumprir totalmente todas as metas de proteção de biodiversidade que estabeleceu para esta década. Falei para vocês no vídeo do IGTV, há metas de desmatamento. Gente, não é que todo ano tem uma meta do quanto que pode desmatar, não, tem um limiar do aceitável. Passou desse limiar, vão haver consequências. Não sei se foi esse ano ou ano passado, em meados de agosto, a Terra tinha esgotado todos os seus recursos naturais previstos para um ano. Então, todos os recursos naturais previstos para um ano, a Terra gastou metade do ano. Então, isso tem consequência, isso é um problema muito sério, gente. O que a gente está fazendo com os recursos naturais não é brincadeira, tá? Então, aí, as metas de biodiversidade, a gente falhou miseravelmente aí para a década. Um relatório da Plataforma de Política Científica Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, nem sei o emblema, a abreviação disso aqui, advertiu no ano passado que cerca de 1 milhão de espécies animais e plantas estão ameaçadas de extinção. Um recorde na história da humanidade. Ixi, gente, recentemente rinoceronte foi extinto. Nossa, se vocês pararem para... Quem tiver curiosidade, faz um levantamento bibliográfico. 2018 para cá, quantas espécies foram extintas? Né? É um recorde na história da humanidade, e quando florestas queimam, emitem grandes quantidades de CO2 na atmosfera, o que acelera o aquecimento global. É aquela retroalimentação que eu expliquei para vocês agora. Nesse ponto, os incêndios somam 5% das emissões anuais dos Estados Unidos e 0,7% das emissões globais anuais de gás carbônico. Existem consequências também para a saúde pública, gente. Então, nós temos aquele evento de retroalimentação. Pegou fogo, devastou, alterou a conformidade paisagística, perturbou o ecossistema, extinguiu ou migrou espécies inteiras. A gente dá a impressão que é só na natureza, né, que acontecem as consequências terríveis. Não. Lembra que eu falei para vocês no ponto 4, no vento? O vento leva as chamas e não sei o que, o vento também traz o ar poluído, né? Nesse fim de semana está prevista acontecer a chuva negra decorrente dos incêndios do Pantanal. Então você está respirando um ar poluído, um ar tóxico, gente, né? Então, esses incêndios florestais poluem o ar e os poluentes viajam por longas distâncias e tornam mais tóxicos quando interagem com a luz solar. Então, gente, essa viagem do ar das queimadas, essa viagem do ar poluído, não é só o ventinho soprando e ele viajando bonitinho, ele está interagindo com outras moléculas, né? Porque o céu que está aqui é diferente do céu que está lá. Então, essas moléculas, esses poluentes vão interagindo entre si e vão tornando o ar mais tóxico. E você respirar um ar tóxico, gente, é extremamente prejudicial. Imagina você respirar um ar tóxico no cenário de pandemia, de uma doença que afeta o nosso trato respiratório. É aí que eu trouxe esse quadro em verde, o coronavírus, né? O coronavírus continua aqui, a pandemia está a todo vapor. Mesmo que não pareça, gente, a pandemia ainda está acontecendo, tá? Pessoas são irresponsáveis, faça a sua parte. Larga esse povo pra lá. Cresce também o temor com o aumento do risco de casos graves de Covid-19. Você está respirando ar tóxico, gente, você está comprometendo o seu trato respiratório. Aí você vai e pega o vírus. A chance do seu quadro se agravar para um quadro mais sério é muito maior. Beleza? Dentro e ao redor de locais com incêndios florestais. E quem que mais... Coitado, nossa, gente. Quem que mais sofre com isso? Quem que está dentro da floresta, na beirada ou dentro da floresta? Os indígenas, cara. Né? A infecção por Covid em indígenas é mais de 150% maior do que no resto da população, porque esse povo, né, os indígenas, estão em lugares próximos ou envolvidos em incêndios florestais. Então eles estão respirando de maneira mais intensa, de maneira mais constante, esse ar tóxico. Já estão naturalmente prejudicando o trato respiratório deles e ainda vai pegar a desgrama do vírus, né? Então isso contribui mais para o nível de infecções e para o agravamento do quadro. Alguns estudos relacionam a poluição do ar com casos graves de Covid-19. A gente faz sentido, isso é uma coisa intuitiva, isso é uma coisa que dá para raciocinar. Beleza? Então, se você respira um ar tóxico, você já prejudica o seu quadro, o seu trato respiratório. Imagina se você tiver comorbidades como bronquite ou outros problemas respiratórios. Então, gente, existe essa correlação positiva entre os impactos dos incêndios florestais e o agravamento de quadros graves de Covid-19. Os incêndios continuam, a pandemia continua. Então, gente, são coisas para vocês pensarem, tá? Deixo essa aula aqui para vocês, para plantar a sementinha. Continue lendo notícias, continue atrás das informações. Em breve eu vou postar mais uma videoaula. Atualidades, incêndios florestais caem no Enem, atualidades caem no Enem. Fiquem espertos, leem notícias, estudem, procurem treinar, procurem fazer edições anteriores do Enem. E vamos que vamos, gente. Muito obrigado.